Olá, meu nome é Vanessa Monfron, eu sou fonoaudióloga, consultora internacional de lactação e aqui no meu canal do YouTube a gente conversa tudo sobre laser e LED aplicados na área da fonoaudiologia e da amamentação. Nós estamos hoje na última aula do nosso desafio do laser, uma sequência aí de gravações que eu fiz para te ensinar tudo sobre dores em amamentação. E para fechar com chave de ouro, amanhã a gente tem um encontro ao vivo, onde eu vou te contar tudo sobre como os recursos de fotobiomodulação, ou o laser e o LED, podem auxiliar no tratamento das dores em amamentação. É um evento gratuito, online. E mais, se você acompanhou todas as aulas que a gente vem postando aí durante a semana, isso pode te render R$ 600 de desconto para participar da minha próxima turma de laser e LED no cuidado materno e infantil. A gente vai ter um quiz e se você acertar as perguntas, você pode acumular um desconto muito bom para fazer parte do meu time e da minha comunidade. Então, vamos lá, que hoje é a nossa última aula do desafio do laser. Bom, então chegamos na quinta aula do desafio do laser e hoje nós vamos conversar sobre os engurgitamentos e as mastites à luz do novo protocolo que apareceu aí no ano passado, né, em 2022, sobre o tratamento, sobre as atualizações aí no espectro da mastite. O que esse protocolo ele traz para a gente? Que a mastite ela é uma complicação comum da lactação e que em muitos casos contribui para a interrupção precoce da amamentação. Ela vem ali entre uma relação de uma inflamação dos ductos e um edema estromal, ou seja, um edema desse tecido mamário. Claramente um processo inflamatório mesmo, tá? Muitas vezes, durante muito tempo, na verdade, a estase do leite foi postulada como um potencial fator instigante aí para mastite, como a principal causa de mastite, mas curiosamente não foi comprovada uma relação científica entre o esvaziamento inadequado da mama e um potencial risco de mastite. O que o protocolo traz para a gente é que é uma fisiopatologia ali com uma causalidade multifatorial, onde a gente tem componentes relacionados ao hospedeiro, né? Então, a pessoa que está amamentando, por exemplo, uma predisposição genética, uma hiperlactação, pode ter fatores microbianos, então a formação de biofilmes, uma certa resistência a antibióticos, e alguns fatores ambientais e médicos ali que predispõem o aparecimento dessas infecções ou desses processos inflamatórios, como, por exemplo, o uso de alguns probióticos e o parto cesáreo. Basicamente, o início da mastite, ele é apontado como um estreitamento ductal, como a gente viu na aula de ontem, né, comparando aí os diagnósticos de candidíase com esse possível estreitamento causado por uma disbiose, né, por um desequilíbrio na flora ali entre os micro-organismos da mama. É uma inflamação ductal microscópica, né, que compõe, que provoca esse estreitamento, e como a gente já viu, ele tem uma apresentação como se fosse um local ali mais endurecido, com o que a gente conhecia mesmo ali da palpação de um ducto obstruído, por exemplo, tá? Pode ser levemente eritematosa, essa região obstruída por uma congestão linfática e por um edema alveolar. Não apresenta sintomas sistêmicos associados e a conduta, nos casos desse tratamento ductal, num primeiro momento, ela é uma amamentação fisiológica e medidas anti-inflamatórias. Aqui é só relembrando, né, o estreitamento que a gente conversou. Então, normalmente eu tenho a luz ali do ducto, né, um espaço entre eles livre para a passagem do leite, mas uma alteração na minha flora bacteriana, fúngica, né, na microbiota daquele local pode gerar a formação de biofilmes que vão se acumulando nesse espaço e reduzindo cada vez mais a passagem do leite. O espaço para a passagem do leite. Por isso que em muitas situações a gente pode observar uma dor enfisgada durante a amamentação, né? Na hora que vem o reflexo de ejeção, o leite precisa passar rasgando mesmo ali para poder abrir espaço para essa passagem.
E a gente tem que diferenciar um pouco do engurgitamento fisiológico, né? A gente sabe que o engurgitamento mamário mesmo, principalmente ali decorrente da pojadura, ele pode ter, ele é fisiológico, mas ele pode ter sintomas semelhantes a um estreitamento ductal, a um processo, a uma mastite inflamatória. O engurgitamento decorrente da pojadura, né, da lactogênese 2, ele é uma entidade clínica, eles colocam desse jeito no protocolo, distinta, porque existe um edema, existe uma hiperemia, mas é algo fisiológico que tende a se resolver com o passar do tempo, enquanto que o estreitamento ductal, ele pode ser já um passo para um processo infeccioso ou para uma evolução ruim, como, por exemplo, uma mastite subaguda, aquele processo inflamatório que fica ali e não se resolve, tá? O engurgitamento ele apresenta-se como dor mamária bilateral, firmeza, inchaço, que geralmente acontece entre o terceiro e quinto dia no pós-parto, mas pode acontecer tardiamente, às vezes aí até 9 a 10 dias. Se tratado adequadamente, como eu falei, ele não tende a evoluir. Então, esse protocolo, ele coloca o espectro para a gente como se ele fosse uma evolução. Você começa aqui pequenininho, e se você não conduz bem, não maneja bem, você vai deixando isso tomar proporções maiores. A remoção de leite excessiva, ela não é recomendada. Então, aquele esvaziamento da mama ali de forma frequente, né, toda hora com uma bomba, as ordenhas de alívio, isso nesse atual protocolo não é recomendado mais. Ele sugere uma amamentação fisiológica pensando no fio, fator inibidor de lactação. Quanto mais fio eu tenho, quanto mais fator inibidor tem na mama, menos a produção de leite vai acontecer. Se eu fico ali toda hora retirando um pouquinho, eu posso aumentar essa produção de leite ali como um efeito de tabela. Então, esse protocolo atual não recomenda mais o esvaziamento constante ele da mama nem, nem pela ordenha de alívio. O engurgitamento mal conduzido, como eu falei, pode levar a outros espectros da mastite e o tratamento mais conservador tende a ter melhores respostas, tá? Então, no engurgitamento pós-parto, lá na lactogênese 2, na pojadura, o nosso foco vai ser minimizar os fluidos intravenosos durante o trabalho de parto, amamentação fisiológica, evitando a extração, como eu falei há pouco, a ordenha manual ali, se necessário, só para aliviar os sintomas e mesmo assim naquela parte mais anterior ali, mais próxima da areola. Drenagem linfática para aliviar o edema pode ser uma opção. E em alguns casos eles falam da compressa fria para aliviar o sintoma, tá? E uma ressalva: tentativas de desobstrução massageando as mamas não são eficazes e elas ainda podem piorar o problema, trazendo um trauma tecidual. Então, aquelas massagens vigorosas, profundas, né, que em alguns documentos, alguns trabalhos a gente via sendo recomendado, não é feito mais, beleza? Na verdade, aqui nunca foi da minha prática clínica, que eu acho extremamente doloroso, né? Mas agora a gente já tem uma recomendação oficial aí de não fazer, tá bom? Se esse engurgitamento não é resolvido, se esse estreitamento ductal não é resolvido, ele pode evoluir para uma mastite inflamatória, que é uma piora do quadro inicial, né? Um processo inflamatório um pouco mais acentuado. Nesses casos, a gente já pode observar uma região eritematosa, dolorosa, com sinais e sintomas sistêmicos também. Não é só mastite bacteriana que causa sinais sistêmicos, tá? Mastite inflamatória também pode trazer febre, desconforto, sensação de mal-estar. Se não tratada, aí sim a gente pode ter uma mastite bacteriana, né? As bactérias e os fungos, eles são identificados ali na presença de dor e dano mamilar. Só que é interessante a gente lembrar, gente, que essas bactérias e esses fungos, eles estão na mama, eles estão identificados numa cultura. A grande questão aqui é esse desequilíbrio, tá? Porque o leite materno ele não é estéril, a mama não é estéril, ela possui sim fungos, bactérias. Então é esse desequilíbrio que pode gerar esses agravamentos. A evolução do quadro está então relacionada à concentração do patógeno ou às vezes até a condição de imunidade do hospedeiro. E como a gente faz? Suspeita de uma mastite inflamatória, a gente conduz o caso clinicamente por 24 horas.
Se há uma persistência dos sintomas, essa lactante, essa pessoa que está amamentando, precisa ser direcionada para uma avaliação médica, tá bom? Na ausência, desculpa, de sintomas sistêmicos, o diagnóstico deve ser considerado se não houver resposta às medidas conservadoras. Então, fez manejo, não melhorou, é um sinal de que possa estar evoluindo para uma mastite bacteriana. E os testes laborais, eles são marcadores de inflamação, mas eles não são marcadores de infecção. Então, não adianta fazer, por exemplo, cultura, tá? Teste de laboratório para ver, cultura não, desculpa, exames de sangue para ver se tem uma mastite bacteriana, tá? E aí, aqui a gente vai conversar depois sobre o uso da fotobiomodulação. Em qual momento ela pode ser favorável se a gente pensa numa inflamação, em qual momento a gente já acende um alerta se a gente pensa numa infecção, tá? Uma evolução da mastite bacteriana seria o fleimão, que é como se fosse uma formação ali, o início de um abscesso, ele já pode ser confirmado no ultrassom. Em consequência disso, né, se não tratado, se não bem conduzido, a gente evolui para um abscesso, e aí a gente tem, desculpa, gente, a gente tem aí que aproximadamente 3 a 11% das mulheres com mastite aguda poderão desenvolver um abscesso, então a gente precisa ficar atento a isso. Nenhuma dessas condições impede a amamentação, tá? Mas é importante a gente acompanhar de perto. A gente pode ter um quadro aí de galactocele, que já é esse fleimão, essa evolução vem aí, ela vai se tornando algo um pouco mais capsulado, ela já é uma massa um pouco mais firme, como se fosse um pouco ainda mais crônico ali, aquele abscesso que não foi drenado, não foi tratado, pode evoluir para uma galactocele, tá bom? E a gente tem as mastites subagudas. Então, a mastite subaguda a gente conversou ontem, quando fez um diagnóstico diferencial, né, com a candidíase, que ocorre quando a gente tem esses números ductais aí estreitados. Então, um resumo, como funciona? O engurgitamento mamário de apojadura, ele precisa ser conduzido sem massagem vigorosa, amamentação fisiológica, sem esvaziamento frequente da mama, e ele tem de se resolver sozinho. Não se resolveu, ou o fator do engurgitamento é um estreitamento ductal, a gente tem que ficar atento para que não evolua naquele espectro da mastite. Só que pode acontecer do estreitamento ductal não evoluir para as outras fases, mas ele continuar ali por causa dessa desbiose. Isso seria a mastite subaguda, que é uma mastite crônica, entre aspas, né? Ela fica ali por mais tempo, um processo inflamatório que dura por mais tempo, mas que não traz aquelas características de uma mastite inflamatória, sabe? Não tem aquela característica aguda da mama ficar muito vermelha, é aquele incômodo persistente que fica ali gerando dor enfisgada. Isso acontece por essas predisposições que a gente já conversou, né? Por essa desbiose. E os fatores predisponentes podem ser uma mastite bacteriana aguda previamente tratada. Lembram lá, o agudo é aquele que aparece e vem com tudo. O subagudo é o que fica ali, né? Naquele intervalo ali entre o agudo e o crônico. Uso de protetor de mamilo ou outras circunstâncias que alteram o microbioma do leite. Então, lembra que a gente conversou na aula de candidíase? Às vezes, os fatores de risco eles podem ser o mesmo, porque a origem da mastite aguda, da mastite subclínica, ela é uma desbiose, ela é uma alteração dessa microbiota, tá? E os sintomas, dor mamária, tipo agulha, queimação, bolhas nos mamilos, áreas recorrentes de endurecimento ou congestão, e podem ter hiperlactação não resolvida. E é importante a gente diferenciar da obstrução de ducto comum, que a gente conversa, né? Do bloqueio da passagem do leite ali dos alvéolos para o meio externo, que pode acontecer, por exemplo, quando eu uso o sutiã muito apertado, quando tem um uso incorreto ali da bomba, ou um uso de pomada, de algum creme que obstrui aquela saída. Então, é importante a gente diferenciar um pouquinho o que o protocolo fala de estreitamento ductal do conceito que a gente tem de obstrução de ducto ali por outras causas, tá bom? Lembrando que na obstrução de ducto tem uma sensibilidade, mas não tem febre, a região, né, a área vermelha ali, eritematosa, ela é bem delimitada, então a gente tem algumas particularidades aí. Na obstrução de ducto, o manejo é calor local, esvaziamento ali da mama, né? Pressão na mama durante a mamada para a gente ver se consegue desobstruir.
além de algumas alternâncias de posição. Só que o protocolo vem e fala, olha, não se recomenda o uso de sal amargo, de amamentação em 4 apoios, por não terem devidas evidências, tá? Mas na prática clínica, né? Então, como intervir aí nesses casos? Seja ela qual fase estiver, né? Qual for o estágio ali dessa mastite, primeira coisa, apoio emocional, orientação e intervenções comportamentais. Então, passar segurança para a mãe, evitar o uso indiscriminado de medicamento, tentar resolver ali no manejo, né? Os menores sinais de processo inflamatório são condutas fundamentais para a gente prevenir a evolução desse quadro. Educar as pacientes sobre a anatomia normal da mama e a fisiologia pós-parto na lactação. Então, falar, olha, um aumento do volume é esperado, né? O que pode acontecer, o que é esperado que aconteça, diferenciando daquilo que é patológico. Olha, sentiu febre, está tendo uma dor desproporcional, existem algo, né, algum mal-estar ali, isso pode ser um sinal de atenção, mas também pode ser normal, porque isso gera menos ansiedade e ajuda a própria família identificando ali, olha, eu acho que agora está vindo a tal da pojadura que ela comentou. Olha, tá vendo que está um pouco vermelho, mas não deve ser nada grave, vou continuar amamentando, para a gente também não patologizar demais, a gente tem que ficar sempre ali naquela linha, né, de não ser me fugiu o termo aqui, de não ser negligente, mas também de não estar sempre patologizando coisas que podem ser normais. Alimentar o bebê quando solicitado, né, e não esvaziar os seios, lembrando que a gente tem ali presença do edema também, né, principalmente nessa fase ali de engurgitamento, não é leite só retido no peito, tem edema vascular, tem congestão linfática, então a drenagem pode ajudar, principalmente assim, se foi um parto com muito fluido, né, se é logo de manhã, onde normalmente a gente acorda, mas é demasiado mesmo, então, trazer essas referências é importante para que a mulher e para a gente também ir fazendo esses diagnósticos diferenciais. Usar o sutiã com suporte adequado, evitar o uso de protetores no mamilo, evitar massagem profunda na mama, porque isso pode, né, piorar o processo inflamatório. E, como eu falei, eles falam para evitar molhos salinos, óleos de ricino e outros produtos tópicos que não têm comprovação científica de que podem ajudar aí nesse processo inflamatório, tá? As intervenções médicas devem visar reduzir a inflamação e a dor, tratar a hiperlactação ou o excesso de oferta, né? Então, tentar aí, ver, às vezes a mãe fica insegura, se o bebê está mamando bem, começa a ofertar numa frequência muito maior e não orientar como são os sinais de fome, né? Em que momento fazer essa oferta. Tratar bolhas de mamilo associadas, né? Pode ser principalmente com o uso de lecitina oral, se estiver relacionado a uma diminuição da viscosidade do leite, mas não romper, não furar essas bolhas, tá? E eles falam da possibilidade também do uso do ultrassom terapêutico, principalmente pelas propriedades aí que eles têm anti-inflamatórias. Eles recomendam ainda que dentro das intervenções médicas o antibiótico seja reservado para o uso quando é confirmada uma mastite bacteriana, então que não seja ali a primeira conduta de eleição, né? Já não se faça um uso indiscriminado dos antibióticos. Recomendam avaliar transtornos de humor e ansiedade perinatais, porque as mulheres com ansiedade, histórico de ansiedade e de depressão, podem ter taxas mais altas dos sintomas de mastite, podem ter dor extrema desproporcional, né? Aliás, quando ocorre essa dor extrema desproporcional ao que está sendo visto, também é um sinal de alerta. E eles falam sobre a consideração de probióticos aí, que podem ajudar a trazer esse equilíbrio para o microbioma local. Em relação às recomendações, quando a mastite é recorrente, aí sim já se fala sobre uma cultura do leite para estabelecer um diagnóstico de mastite verdadeiro, ou quando o tratamento, né, medicamentoso ali, antibiótico não foi o efeito desejado, garantir essa resolução da mastite bacteriana, considerar esses probióticos, embora a gente faça um alerta aqui, que o protocolo fala muito sobre probióticos, mas pode haver um certo conflito de interesse com os autores, e múltiplas recorrências exigem já avaliação radiológica, até mesmo para descartar
uma outra anomalia subjacente, né, ou casos mais graves, certo? Já na mastite subaguda, foi o que a gente viu também na aula passada. Os microbiomas mamários, eles têm diferentes limites ambientais, nos quais patógenos bacterianos oportunistas se tornam sintomáticos, eles estavam ali de boa e determinado contexto deixa eles ali mais evidentes. E lembrando que o tratamento ele deve ser individualizado com base na história clínica, no nível de suspeita aí, porque a gente não tem recursos, né? A cultura, especificamente numa mastite subaguda, ela vai trazer poucas informações, uma vez que, como eu falei, os micro-organismos eles já estão ali. E o exame não vai dizer para a gente se ele está muito, se ele está pouco, se ele está além, se ele não está além, ou qual que está ali de diferente. Antibióticos de classe dos macrolídeos podem ter melhor eficácia e probióticos também podem auxiliar. Então, gente, as condições que ocorrem no espectro fisiopatológico da mastite podem e devem ser prevenidas e tratadas precocemente, né? Não devemos ter aí condutas iatrogênicas que podem até piorar o problema. A atenção deve ser dada ao tratamento adequado da hiperlactação ou desse esvaziamento excessivo aí como um fator de risco para mastite. Os fatores de risco para desbiose devem ser tratados. Compreender a fisiopatologia do estreitamento ductal e essa progressão é extremamente importante. Recomendações tradicionais para aumentar a remoção do leite, massagear o tecido mamário, eles não são mais recomendados porque carecem ali de validação científica. E a extração frequente também pode perturbar esse microbioma aí do leite, potencializando o desenvolvimento da desbiose e aumentando o risco de mastite bacteriana, certo? Então, concluímos agora o nosso desafio do laser. Falamos tudo ao longo desses dias sobre as causas de dor na amamentação, né? Como abordá-las, como tratá-las. E eu espero vocês amanhã, ao vivo. Se você ainda não se inscreveu, está esperando o quê? Para a nossa aula do desafio do laser na amamentação. Aí lá sim eu vou te contar tudo sobre como o laser e o LED é importante ou pode contribuir em tudo isso que a gente viu. Porque não dá, né, gente? Chegar lá e falar que é bom e tal, mas se a gente não tem o básico, não adianta, né? Então, foram aí uma semana, 5 aulas de aquecimento. E se você participou, se você estudou, acompanhou o conteúdo, não perca, porque amanhã a gente vai ter um quiz. E esse quiz vai ser muito legal e pode te render até R$ 600 de desconto para se matricular na minha próxima turma de laser e LED no cuidado materno e infantil, certo? Então fiquem ligados, aqui já tem o link de inscrição para vocês na descrição do vídeo. Não deixem aí, não marquem bobeira, porque vai ser uma aula sensacional e eu espero vocês lá, certo? Até amanhã ao vivo. Beijos!